Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 832, que trata sobre direito da criança e do adolescente. A temática que envolve a entrada e consumo de bebida alcoólica por menores, permissão concedida por empresa de eventos, como é que fica a violação do 249 do ECA, como que eu devo interpretar o artigo 249, né? E aí eu tenho destaque falando o seguinte: o artigo 249 do ECA deve ser interpretado de forma abrangente, aplicando-se a qualquer pessoa física ou jurídica que desrespeite ordens da autoridade judiciária ou do conselho tutelar, sem limitar-se à esfera familiar de guarda ou tutela. Qual é a discussão aqui? A, a controvérsia é o seguinte: quem são os sujeitos ativos da infração administrativa que está no 249? Porque o artigo diz o seguinte, que é infração administrativa descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Perceba que houve uma tentativa de interpretar esse dispositivo de forma restritiva, dizendo o seguinte: olha, isso aqui está falando de poder familiar, está falando de tutela e guarda. Então, eu não posso imputar responsabilidade a uma empresa, uma pessoa jurídica, um organizador de evento que por situação de entrada e consumo de bebida alcoólica por menores. Não, isso aí eu só posso responsabilizar pai, mãe ou aquele que exerce tutela ou guarda. E aí prevaleceu o seguinte: olha, essa infração administrativa ela tem que ser interpretada de forma abrangente. E quando ele fala deveres inerentes ao poder familiar, decorrentes de tutela ou guarda, ele faz um fechamento mais abrangente. Ele fala assim, bem assim, também, né, determinação de autoridade judiciária ou conselho tutelar. E esse pedaço aqui não dá para interpretar no sentido que só aqueles que têm poder familiar, tutela ou guarda que desrespeitem determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Qualquer um que desrespeitar determinação de autoridade judiciária ou conselho tutelar entra aqui também. Mas e baseado em que eu vou fazer uma interpretação abrangente? Na própria estrutura do estatuto. Porque, veja bem, sob o enfoque da proteção integral da criança e do adolescente, é possível extrair do referido artigo duas situações distintas. Primeiro, o descumprimento de deveres decorrentes de poder familiar, tutela ou guarda, que é uma coisa. E outra, que é o descumprimento de determinações da autoridade judiciária ou do conselho tutelar. Então, nessa divisão que a gente fez, o primeiro trecho lá do dispositivo claramente exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Beleza, aí ele é dirigido aos pais, tutores e guardiões. Tudo bem. Só que a segunda parte aborda uma infração de âmbito muito mais amplo. Ele fala de descumprimento de determinações emitidas por autoridades judiciária ou pelo conselho tutelar. Essa infração ela não se limita às figuras parentais ou aos tutores, uma vez que as ordens judiciais ou do conselho tutelar podem ser destinadas a qualquer pessoa ou entidade que de alguma forma tenha responsabilidade ou envolvimento na proteção ou cuidado de criança e adolescente. E aí ele fala, olha, de fato, o entendimento de que o artigo 249 do ECA deve se restringir exclusivamente a pais, guardiães e tutores, seria contrário à própria finalidade do Estatuto, que busca garantir a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. E aí ele continua, olha assim, além disso, se você fizer uma interpretação restritiva desse dispositivo, isso poderia criar lacunas na responsabilização de agentes que têm papel relevante no cumprimento de decisões judiciais e do conselho tutelar. Exemplo, instituição educacional, escola, né? Entidades assistenciais.
autoridades administrativas que também podem estar sujeitas a tais determinações e, em caso de descumprimento, deveriam igualmente ser responsabilizadas. Perceba, olha que perigoso interpretar esse 249 de forma restritiva. Porque aí você fala, como é que fica a situação das escolas que desrespeitem, né, que acabem incidindo aí no 249, ou entidades assistenciais, ou autoridades administrativas, vai ficar impune? Cadê o princípio da proteção integral? Certo? Então, gente, é isso. Portanto, o artigo 249 do ECA deve ser interpretado de forma abrangente, aplicando-se a qualquer pessoa física ou jurídica que desrespeite ordens da autoridade judiciária ou do conselho tutelar, reforçando a proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes, sem limitar-se à esfera familiar de guarda ou tutela. Espero que com isso tenha ficado um pouco mais claro esse julgado. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.